As razões pelas quais o Lula não é bandido. E de Jardias de Vasconcelos. As razões pelas quais o Lula não é bandido. O Lula foi preso político. Do ponto de vista da materialidade, não existe crime praticado pelo Lula, condenado politicamente. Se de fato o empresário tivesse dado o apartamento ao Lula, apesar das mensagens reveladas, não teria como a segunda turma do Supremo condenar o Moro. Para saber se uma pessoa é corrupta, primeiro critério, se existe incompatibilidade dos bens da pessoa com a Receita Federal, sendo que a referida é capaz de identificar o gasto de qualquer pessoa, até com um almoço pago pelo cartão de crédito. Os bens do Lula são compatíveis com a Receita Federal se alguém comprar um apartamento e declarar menor valor devido ao preço pago com a escrituração. Já é o suficiente para o indivíduo cair na malha fina. Do ponto de vista da Receita Federal, o Lula não teve enriquecimento ilícito. Se transferiu os bens para os filhos, os referidos cairiam na malha da Receita. Desse modo, só a Receita Federal é capaz de identificar quando uma pessoa é realmente corrupta. O crime supostamente praticado por Lula por ter ganho um apartamento de um empresário que estava preso, negociou uma delação premiada para sair da cadeia. O empresário mentiu para não ficar preso. O empresário deu o apartamento, entretanto recusou passar a escritura. Não quis fazer uma declaração no cartório de doação do apartamento. Não entregou a chave do apartamento ao Lula. Quando alguém faz uma doação de um apartamento a outra pessoa, tem que declarar na Receita que o apartamento foi doado ou vendido. Se deste modo não proceder, é crime. O apartamento doado ao Lula estava na Receita Federal como sendo do empresário. O pior de tudo isso, depois que o Lula foi preso pelo suposto apartamento doado, descobriu-se que o apartamento foi penhorado em um banco como garantia de um empréstimo. Ninguém pode doar ou vender algo penhorado. Na verdade, a delação é mentirosa. Formalmente não tem como condenar o Lula. Sua prisão foi um vexame. Objetivava evitar que o Lula fosse o presidente da República. Exigência da direita e da extrema-direita. Por trás da prisão do Lula estão 194 pessoas bilionárias que têm medo do Lula como presidente continuar com a política de inclusão social. Capitalismo com a divisão da renda. Esse é o verdadeiro motivo da prisão do Lula.
Você pode não gostar do Lula, entretanto precisa ter caráter. Chamar o Lula de ex-presidiário devido a essa armação, sendo preso por uma falsa delação. Deste modo, quem entende o Lula como ladrão, exatamente por esse fato em referência, é a demonstração de uma pessoa com o caráter deformado. Sendo cristão, pior ainda, um dos critérios para ter a graça da ressurreição, a proteção divina. A pessoa não pode dar falso testemunho, muito menos defender a mentira como verdade. A delação, neste caso, foi um falso testemunho. Qualquer pessoa que defende o falso testemunho como verdade está distante de Deus e próximo ao diabo. Existem brasileiros honestos que não gostam do Lula. Entretanto, estão do lado do Lula, porque sabem que foi preso por uma delação mentirosa. Toda pessoa que tem bom caráter precisa ficar do lado da verdade. Existe uma passagem bíblica que gosto muito. Só a verdade vos libertará. Jesus Cristo usou esta proposição em defesa contra a sua condenação. Quando vejo uma pessoa chamando Lula de ex-presidiário, neste caso, já sei a priori, tem ausência de caráter ou é abobada. E de Jardias de Vasconcelos,